Nem tudo que Alexandre o Grande disse devemos ter como norte para a nossa vida ou para o nosso entendimento como algo de valor. Quando ele disse que ele preferia uma vida curta e gloriosa do que uma longa, porém na obscuridade, é algo que a gente percebe que ele não tinha a menor compreensão do que é realmente o instinto da vida. Porque você pode perceber que quando a pessoa é nova, ela prefere envelhecer do que morrer jovem e forte. Mas, porém, Alexandre ele pontuou algumas coisas muito interessantes quando ele relacionava a vida, a existência, com bens materiais e posição. E afirma a história que ele teve 3 desejos e que ele confidenciou àqueles que estariam próximo a ele na sua morte. Primeiro, que ele fosse carregado pelos melhores médicos, comprovando com isso que a medicina não era possível vencer a morte. Depois que durante no caminho fosse espalhado, né, os seus tesouros para demonstrar que os bens materiais ficam na terra. E por fim, ser enterrado com as mãos fora do caixão, visivelmente para todos, mostrando que ele não levaria nada deste mundo, que com isso estaria demonstrando a transitoriedade da vida e das posses. E quando nós vamos para a palavra de Deus, a Bíblia, nós encontramos Jó dizendo: nu vi este mundo, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou. De uma maneira negativa essas afirmativas, porque nós temos de maneira positiva também as afirmativas que nos trazem muita alegria, porque nós sabemos que tanto a prata quanto o ouro, ela pertence a Deus, assim declara a palavra, o salmista. E temos também o livro de Mateus dizendo que Deus controla e tem todas as coisas nas suas mãos, que ele faz com que o sol brilhe para todos, a chuva também, seja para bons ou ruins, tudo vem para ele, para essas pessoas de maneira muito comum. E tanto o livro de Ageu também, vários livros da Bíblia nos traz a ideia de que a terra pertence a Deus, os céus e a terra, tudo que nele há, porque ele criou, ele estava fora dessa realidade, porque ele criou essa realidade. Esse único verso que temos, esse cosmo, tudo, Deus criou pelo poder da sua palavra. Agora, quando vamos para um pensamento mercantilista que nos induz a pensar que nós podemos nos satisfazer com aquilo que nós fazemos, porque tudo que nós temos e possuímos, na verdade, nos possui e nos tem, porque nada é nosso. Ainda que seja fruto do nosso trabalho, não nos pertence. Ainda que seja deixado para a família. Agora, quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus, que nossos olhos se abrem para compreender a bondade, a misericórdia, a graça de Deus, então nós começamos a fazer a verdadeira conta, não de soma, mas de acolhimento, de uma vida com sentido com Deus que todas as coisas criou. E quando ele criou todas as coisas, ele determinou ao homem um definitivo, um fim. E este homem, como pó, volta ao pó. E a vida que Deus deu, o Espírito, volte a Deus que deu. Os bens são para usufruto, são dádivas de Deus, fruto do amor dele para conosco. Nós somos apenas mordomos, dispenseiros de uma multiforme graça de Deus. Nem a nossa própria vida nos pertence. Se a dedicamos a Deus, se numa aliança entregamos para Deus, nós começamos a viver bem, a pensar bem a vida. Então eu preciso me mostrar zeloso, não apenas com os bens materiais, mas com a minha própria existência, ser fiel a Deus numa compreensão perfeita de que tudo pertence a Ele. E dizer como Jó,
Nu eu vim, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E pensar também como Alexandre o Grande, as mãos fora do caixão, mostrando a transitoriedade da vida e daquilo que não nos pertence e que achávamos que nos pertencia e ficaria para trás, e que os melhores médicos não podem vencer a morte, e as riquezas não nos acompanharão. Temos que pensar como o salmista também, que diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, como também o próprio profeta Ageu escreve que o ouro e a prata pertencem a Deus, porque Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Criador. Devemos pensar também como o Evangelho, quando mostra que o brilho do sol, a riqueza da chuva, é um dom gracioso de Deus para nós. A vida feliz é daquele que é rico para com Deus, na compreensão e na entrega da sua própria vida a Ele. Que Deus assim nos abençoe.